Boa noite, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Quero dar as boas-vindas a todos para esse momento de oração e reflexão na palavra do Senhor nesta noite. Eu quero nesta noite falar sobre o tema Se queres, pode purificar-me. Esse é o tema que nós vamos trabalhar nessa noite com você. Porém, primeiro eu quero contar com a sua ajuda para você compartilhar esta mensagem, mandar para os seus amigos. Você põe aí na sua rede e também você pode ir lá no YouTube, se inscrever e acompanhar, assistir as nossas mensagens. PIB em Santos Dumont é o nome do nosso canal, tá bom? Acessa e faça a sua inscrição para nós continuarmos trabalhando com esses meios de comunicação que nós temos hoje disponíveis. Você pode ver aqui atrás, nós temos um tecido verde e nós já estamos aqui organizando para melhorar as nossas apresentações. Breve, nós teremos algo diferente para mostrar para vocês. Ok? Louvamos a Deus por esse dia, a Ele nós damos toda a honra e toda a glória e estamos felizes porque nesse tempo estamos percebendo de uma forma muito clara e muito prática o cuidado de Deus na nossa vida. Eu me sinto cuidado por Deus e eu louvo, eu rendo a Ele graças porque Ele não tem se esquecido de mim em momento algum, muito pelo contrário, Ele tem demonstrado o seu favor para com a minha vida em todo o tempo. Eu quero ler o texto de Marcos capítulo 1. Abre sua Bíblia, Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45. Assim diz a palavra do Senhor. E aproximou-se dele o leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: Quero, ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela sua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregar, a falar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele as multidões. Amém? Se queres, pode ou podes purificar-me. Marcos traz a nós um registro a respeito de Jesus e nós já aprendemos que Jesus foi 100% homem e 100% Deus quando esteve aqui na terra. Mas agora Marcos está tendo cuidado de mostrar ou de apresentar Jesus como Deus. E os sinais que Jesus começou a operar, e aqui foram descritos por Marcos, deixa claro que sinais como esse só poderiam ser realizados por alguém da pessoa de Jesus, alguém como Jesus. Nesse mesmo capítulo, você vai perceber que Jesus começa a realizar os seus sinais miraculosos, operação de maravilhas. Mas eu quero conversar com você especificamente sobre esse homem. Um homem leproso, do qual nós não temos o seu nome,
e a sua atitude, para que então ele pudesse receber o pedido que ele fez a Jesus. O versículo de número 40 disse assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se queres, pode purificar. Para você que talvez não tenha a informação apropriada, eu quero dar a você um breve resumo sobre essa questão da lepra daquele tempo que hoje nós conhecemos como hanseníase. Um leproso daquele tempo, ele não poderia viver em comunidade. Uma vez que ele era diagnosticado com essa doença, ele precisava ou ele era afastado e ele vivia numa comunidade só para leprosos, o que nós chamamos de leprosários. Isso durou até poucos séculos atrás, na verdade. E ali então aquelas pessoas que tinham a lepra viviam naquele ambiente, eram cuidadas de alguma forma pelos seus amigos, parentes, até mesmo porque elas precisavam continuar vivendo. Mas o fato é que essa pessoa, uma vez que ela era diagnosticada com a lepra, ela não poderia mais viver com a sua família, ela não poderia mais ir à sinagoga se ela fosse uma pessoa religiosa, alguém que guardava a lei. Ela não poderia mais trabalhar naquele emprego que ela poderia ter ou que ela tinha. E várias outras coisas que ela gostava, que no decorrer da sua vida cotidiana fazia parte. Então essa mudança, ela passava por essa mudança e ela vivia em isolamento para não transmitir a doença a outras pessoas, porque a lepra daquele tempo era contagiosa. Então elas tinham que se manter afastadas das pessoas. Havia uma distância apropriada, não precisava ser tão grande. Mas isso acontecia. E eu lendo isso e pensando sobre essa situação, eu lembrei do nosso tempo hoje. A quarentena, o distanciamento, o espaço que temos que dar entre um e outro. É claro que quando hoje uma pessoa é diagnosticada com o Covid-19, ela não é tirada da sua família. Naquele tempo isso acontecia. A pessoa era afastada da família. Graças a Deus que hoje pelo menos isso não está acontecendo. Não com o Covid. Mas há uma boa relação com essa situação. Então essa era a situação do leproso daquele tempo. Marcos diz que esse homem aproximou-se de Jesus e suplicou. Olha, eu quero caminhar com você agora dizendo o seguinte. Primeiro eu quero que você pense que esse homem tinha algo naquele tempo, uma doença que não tinha cura. Não existia remédio, não tinha tratamento, não tinha nada. Ou seja, era alguém fadado a viver longos anos com uma terrível doença e morrer. E eu pensei assim, e hoje? Talvez hoje a situação de muitas pessoas, talvez seja o seu caso, talvez seja até a sua situação, você que me ouve nesta hora, talvez você viva hoje uma situação que não seja uma situação de lepra, ou de Covid, ou de uma outra enfermidade. Mas não são apenas as enfermidades ou as doenças físicas e emocionais que eu e você podemos ter ou adquirir que causam incômodo na nossa vida. Nós podemos viver uma série de situações que vamos ficar tristes, que vamos nos aborrecer com ela. E nós queremos fazer o quê? Nos livrar disso o mais rápido possível. E o que é que esse homem fez? Esse homem se aproximou de Jesus. Como Jesus estava presente fisicamente, a sua aproximação em relação a Jesus, ela foi literal. Ele realmente se aproximou de Jesus. Tudo bem, pastor, mas hoje Jesus não está presente aqui fisicamente de forma literal. Então eu não posso me aproximar de Jesus como esse homem fez e suplicar a Ele, me ajoelhar diante dele.
e pedir a Ele a sua ajuda. Como é que eu faço? Você pode fazer isso através da fé. Como que nós nos aproximamos de Jesus hoje? Nós nos aproximamos de Jesus pela fé. Nós damos um passo de fé na direção de Jesus. Nós olhamos para Ele, nós confiamos a nossa vida a Ele e chegamos diante dEle em oração e falamos com Ele o que nós estamos querendo. Falamos com Ele a respeito da nossa necessidade. E no dia de hoje, na quarta-feira, na nossa igreja, é o dia que nós chamamos esse culto de oração. É o tempo que nós separamos para orar por nós, por nossas famílias, nossa igreja, nossa comunidade e por todas as pessoas, pelo nosso Brasil, pelas autoridades constituídas, pelos profissionais da área da saúde. Nós chamamos isso de oração de intercessão, que é aquela oração que nós fazemos por outras pessoas. É assim que nós oramos. E esse homem fez o que aqui? Esse homem tomou a iniciativa de se aproximar de Jesus. Olha, o primeiro grande passo que você deve dar na sua vida, se você deseja resolver alguma coisa, alcançar algum objetivo na sua vida, você tem que tomar uma iniciativa. Você tem que dar o primeiro passo, você tem que se levantar da onde você está e correr atrás, meu amigo. É a sua vida, é o que você deseja, é o que você quer fazer, é o que você quer buscar. Então, seja alguém proativo. Saia do comodismo, lute pelos seus planos, lute pelos seus objetivos e vá em frente. Você crê em Deus? Como eu creio. Tudo que eu faço, que eu penso, que eu planejo fazer, eu coloco diante de Deus em oração. Eu busco a orientação dele. Então, siga o exemplo desse homem. Tome a iniciativa. Não olhe as dificuldades. Se ele fosse olhar a sua dificuldade, ele não teria se aproximado de Jesus. Ele suplicou. Suplicar é você clamar. O texto diz que ele se ajoelhou diante de Jesus. Algumas pessoas têm essa prática, gostam de orar de joelhos. Mas você pode orar sentado, você pode orar em pé, você pode orar com o seu pensamento, colocar o seu pensamento diante de Deus. A posição que você vai orar não é a mais importante. Se é de joelho, se é sentado, se é em pé, se é deitado, a posição não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é para quem você está dirigindo a sua oração. É a pessoa. A coisa mais importante aqui é a pessoa. É a pessoa de Jesus. É para Ele que você tem que orar. Então ele chegou diante de Jesus e disse: se queres, podes purificar-me. Essa palavra, a palavra desse homem, se queres, tem a ver com a vontade de Deus. A vontade de Jesus. O que é a vontade de Deus? É o desejo dele. Por isso que ele diz assim: se queres, se for da tua vontade, se for do teu agrado, o Senhor pode me curar, pode me purificar, pode me limpar a minha pele, a minha carne, dessa doença que está atormentando a minha vida. Então ele chega diante de Jesus e diz: se queres, podes me purificar. Podes, o Senhor tem poder. Eu já vi os sinais, os milagres que o Senhor está realizando, e eu sei que o Senhor tem poder para purificar a minha vida, para tirar essa enfermidade que está apodrecendo a minha carne, acabando com a minha vida. E ele faz uma referência ao termo de purificação, porque o leproso daquele tempo era alguém considerado impuro diante da lei. Lá em Levítico você vai ver isso. Ninguém podia tocar no leproso, ele não podia tocar em ninguém, ele não poderia tocar na roupa das pessoas, nada, senão se tornava impuro.
Mas o texto diz que Jesus se encheu de compaixão. O que é se encher de compaixão? Ter compaixão, se encher de compaixão por uma outra pessoa, pelo próximo, não é sentir dó. Não é apenas você se colocar no lugar do outro, mas é você tomar uma atitude em relação ao sofrimento do próximo e fazer algo para livrá-lo daquele sofrimento, tirá-lo daquele sofrimento. Isso é se compadecer. E Jesus se compadeceu daquele homem e estendeu a mão e tocou nele. Jesus já começa aqui, no seu início de ministério, já quebrando uma série de paradigmas. Jesus não poderia tocar naquele homem. Diante da lei dos judeus, ele ia se tornar impuro. Agora eu pergunto para você, será que existe alguma coisa, algum pecado, alguma doença que pode tornar ou fazer com que Jesus se tornasse impuro? É claro que não. Nem os pecados do mundo todo poderiam tornar Jesus impuro, nenhuma doença. Jesus tocava no leproso, ele era curado, ele era purificado. Jesus tocava no morto, e se ele quisesse ressuscitar aquele morto, ele era ressuscitado. Como fez com o filho da viúva de Naim com Lázaro. Embora não tenha tocado em Lázaro, ele mandou Lázaro sair do túmulo. Nada podia fazer com que Jesus se tornasse impuro. Ele é o Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores. A ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. E Jesus então toca nesse homem, diz o texto, e aquele homem ficou puro. Ele foi purificado. Eu não sei qual seja ou qual é a sua concepção, a sua ideia, o seu entendimento de pecado. Mas há uma referência a respeito da lepra como pecado, que é a questão da impureza. O pecado, ele tem esse poder de tornar o homem impuro diante de Deus. Mas o toque de Jesus, o sangue de Jesus, ele tem o poder de nos purificar de todo pecado. João nos ensina isso nas suas cartas. Se eu e você, qualquer homem, qualquer pessoa, se arrepender dos seus pecados e pedir perdão pelos seus pecados, o Senhor Deus é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e não se lembrar mais de nenhum deles. Mas um homem sem Deus, sem Jesus, ele é como um leproso. Ele vive à distância. Por quê? Ele tomou a decisão de viver no pecado. E uma vez que o homem está em pecado, que ele se entregou às práticas do pecado, esse homem se mantém distante de Deus. Isaías, no capítulo 59, versículo 1 e 2, ele fala que as mãos de Deus não estão encolhidas para salvar, nem o seu ouvido tampado para que não possa ouvir. Mas os nossos pecados, ou seja, o pecado do homem, os pecados da humanidade, fazem separação entre nós e Deus, cria um abismo entre nós e Deus. E não é isso que Ele quer. Ele quer intimidade, Ele quer tocar na nossa vida, na vida de cada pessoa e purificar essa vida, para que essa vida seja uma vida limpa, santa diante de Deus. E o texto diz que imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Imediatamente. E Jesus deu uma ordem a esse homem. Jesus falou com ele assim: olha, eu não quero que você fale com ninguém o que eu te fiz. Mas o texto diz também, aí no versículo 44, que esse homem não obedeceu. Esse homem saiu pregando e testemunhando do que Jesus tinha feito na vida dele. E eu quero deixar uma palavra para você aqui nesse texto. Quantas bênçãos você tem recebido de Deus a cada dia na sua vida? Será que se você pudesse contar, enumerar, anotar, você ia conseguir? Eu duvido muito. Porque nós não somos capazes nem de perceber quantos livramentos o Senhor já nos deu. Quantos livramentos de morte,
livramento do homem mau, de um perigo, e nós não percebemos. Ou você considera a bênção e livramento só o que você consegue ver. Negativo, não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha no plano espiritual. E se você não estiver conectado com Ele, você não consegue ver coisa alguma diante de você. Nem aqueles que estão com a vida estreitada, tendo intimidade, vida de oração diante de Deus, vê tudo, porque não há necessidade de ver. Então, quantas bênçãos Deus te ofereceu, te deu nesse dia? Só a bênção de levantar hoje pela manhã, de realizar uma série de atividades, de estar agora me ouvindo, participando comigo, pelo alimento, pela água que você bebeu, pelo ar que você respira. Tudo isso é bênção de Deus, é o cuidado, é o favor de Deus estendido na sua vida. Agora, o que você está fazendo com isso? Você está testemunhando? Você está mostrando para o mundo que a pessoa que você é, o que você tem, as coisas que você tem realizado, tudo isso faz parte do favor de Deus na sua vida. Mas você está testemunhando sobre isso? Você está falando disso? Você está dizendo às pessoas que Deus é que tem cuidado de você? Porque se você não estiver fazendo isso, você precisa começar a fazer isso. Você precisa falar de Deus para alguém. E esse homem então espalhou a notícia. E logo as multidões ficaram sabendo quem era Jesus. O mundo do nosso tempo precisa de homens e mulheres que tenham o comportamento desse ex-leproso. O mundo do nosso tempo precisa de pessoas que falem de Jesus, que falem do seu amor, que falem de sua graça. O mundo do nosso tempo está precisando de homens e mulheres que testemunhem a sua fé, que está firmada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, Marcos termina dizendo nesse texto que Jesus já não podia mais sair às cidades sem ser percebido pelas multidões. As pessoas iam até Jesus e elas queriam que Jesus as curasse e realizasse milagres na sua vida. Hoje nós falamos de oração, nós falamos de uma atitude, de um pedido de um homem que foi atendido por Jesus. E eu falei com você que hoje você deve fazer isso pela fé. Quando nós oramos, nós dirigimos a nossa fala a Deus, a nossa confiança a Deus. E nós fazemos isso em nome de Jesus. E eu pedi que vocês mandassem no grupo da igreja os seus pedidos de oração. Então aqui eu tenho, chegou para mim aqui, né? O pedido do irmão Enoque. Ele continua pedindo pela sua família. Ele pede pela sua família. A irmã Lucirlei também pediu oração pela sua família. O Tiago Salvador, que trabalha na área da saúde, também pediu oração por ele, pela família e também pelos seus colegas de trabalho. Esse grupo de pessoas que trabalham na saúde pública e privada, que estão cuidando dos doentes. Eles estão na linha de frente, lidando com pessoas que estão com o coronavírus. Então nós devemos orar por cada uma dessas pessoas. Devemos lembrar dos enfermos, cada um deles, das autoridades políticas, as autoridades militares, que possam receber do Senhor a direção e a orientação que precisam para fazer o seu trabalho da forma mais coerente possível. E eu quero convidar você aí do outro lado a colocar e fazer seu pedido de oração diante do Senhor.
Você pode colocar diante de Deus a sua gratidão. E também você pode colocar diante do Senhor o seu pedido de oração. Então nós devemos nos entregar e colocar nossa vida diante do Senhor em oração. Quero orar pela sua vida. Nós aprendemos com um homem chamado aqui de leproso a sua atitude em relação a Jesus. Se você quer algo de Deus, você tem que tomar também uma atitude. Você deve se aproximar dele em oração e fazer a ele, colocar diante dele o seu desejo. O que é que você quer que Deus te faça? Vamos orar? Nosso Deus e nosso querido Pai, nós o agradecemos com o nosso coração e queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor, Pai, as nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor atenda aqui os pedidos que foram feitos, cada oração, cada vida que se prostra diante da Tua presença, que busca a Tua face. E que no nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja atendendo, de acordo com o Teu querer, a Tua santa e bendita vontade. Damos graças ao Senhor, Pai, por todas as bênçãos derramadas sobre nós. Te louvamos e queremos Te agradecer, pois o Senhor é Deus e não há outro Deus além de Ti. Assim Te rendemos honra e glória e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e dê a você, a todos vocês, uma boa noite de paz e descanso e continue caminhando firme nessa semana, certos de que o Senhor está olhando por você. Não se esqueça disso. Seja alguém de atitude prática. Apresente-se diante do Senhor em oração. Em nome de Jesus. Amém.